quanto maior a árvore, maior o buraco. Mas uma outra coisa que chama bastante atenção aqui, ó, é essa fonte. Eu não imaginava que a cidade seria tão grande assim. Eu já vi o recheio transbordando. Parque e lugar para deitar com gramado é uma questão quase de saúde pública aqui, né? Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, ó, tomando um cafezinho da manhã em Mendoza para começar bem o dia. Logo mais a gente vai mostrar para vocês um pouco mais da cidade, mas a gente queria mostrar também o preço que vai ser o nosso café. E os preços, vou falar para vocês, que até surpreenderam positivamente. Eu achava que seria muito mais caro assim, mas não tá nada absurdo. Esse café, esse suquinho, esse cheesecake saíram mais ou menos uns R$30. E esse croissant com jamón e queijo e esse café que a Júlia já tá devorando aí, saiu ali por volta de R$20. Eu achava que seria muito mais caro, assim, então não tá aquele absurdo que a galera fala na internet, né? A gente vai andar então um pouco aí pela cidade, vou mostrar mais algumas outras coisas pra vocês, levar vocês aí pra conhecer um pouco mais das ruas, né? Mas primeiro, bora encher o tanque. Agora sim, pessoal, alimentados e voltamos pra rua. A gente tá na avenida principal, que é a Avenida San Martín, e eu e a Júlia, a gente até tava conversando. Se tu chega aqui e tu tem a impressão que a cidade é pequena, que é um lugarzinho lá no interior, tá enganado, tá lotado. A gente tá numa parte bem movimentada, tem bastante loja e quebra, pelo menos eu confesso que quando eu olhei assim na internet, eu não imaginava que a cidade seria tão grande, assim, tão densa, com bastante pessoas na rua. Achei que ia ser aquele climazinho mais calminho, cidadezinha mais pacata, e na real que não, tá? Por mais que na cidade não tenha tantos habitantes, na cidade de Mendoza, mas toda a região metropolitana aqui soma uma galera bem grande. E a gente tem talvez a visão de que Mendoza é uma cidade pequena por conta dos vinhedos, né? O pessoal vem pra cá, faz essas viagens assim, mais de conhecer vinhedo mesmo, e aí parece que é só isso, né? Dá a impressão que é tudo campo, né? É uma cidade de campo. É, uma cidade tipo bem interior, mas não, tem uma vida urbana bem alta assim, né? Bem agitada, é. A gente até entrou numa rua do lado aqui para fugir um pouco da muvuca e conseguir falar um pouco melhor com vocês. Mas até aqui o movimento ele ainda é grande, né? E ó, até para comentar um pouco, a gente já tá uma semana aqui em Mendoza, hoje é final de semana de novo, sabadão. Então a gente já conheceu, digamos assim, né, um pouco da cidade. A gente pode falar com mais propriedade assim do que a gente percebeu nessa semana, assim, né, as impressões que a gente teve daqui. E uma que eu acho que é muito forte, Gui, eu quero ver se tu concorda comigo, é sobre a quantidade de árvores que tem aqui. De fato, tem muita árvore aqui, chega a ser absurdo. Em qualquer rua que tu entrar, a gente já saiu da principal e mesmo assim é tão espalhada por todos os lugares, porém, uma ressalva, para cada árvore existe também um buraco, tá? E ó, galera, quanto maior a árvore, maior o buraco. Se liga nisso aqui. No meio da quadra aqui, tem vários, né? Esse aqui ele não é nem tapado, então tem que tomar bastante cuidado quando for andar aí por Mendoza, né? Para não acabar caindo, né? Que é algo que pode acontecer. É uma das dicas aí que a galera deu na internet. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre a cidade e foi uma dica muito aleatória que alguém jogou lá e falou assim, cuida com os buracos. Eu não entendi muito bem. No começo pensei, buraco na rua, talvez para quem tá dirigindo, mas na real que não, é buraco na calçada, tem que cuidar para não cair. Eu já tenho fama de cair, já caí lá em Machu Picchu, então a gente vai tomar bastante cuidado aqui com isso, olhar bastante enquanto a gente filma. E esses buracos eles foram criados com um propósito, né? Até para explicar um pouco, nem sempre vai ter uma árvore, mas vai ter sempre um buraco e é espalhado pela cidade inteira, assim. Isso é um sistema que foi criado pelos indígenas muito antes até da colonização espanhola aqui na região, justamente para irrigar a cidade, deixar um clima um pouco melhor, porque é bem seco aqui. Se você parar para pensar, tem os Andes aqui perto e eles meio que impedem a umidade chegar aqui, né? Então a gente está numa região bem árida mesmo. E aí esse sistema de irrigação ele é espalhado por toda a cidade e acaba que muda ali um pouco do clima, né? E não é exagero não quando a gente fala que é espalhado por toda a cidade. A gente andou bastante aqui e em todo lugar tem esses buracos. Quando a gente chegou a gente não tinha entendido muito bem porquê. A gente foi pesquisar um pouco mais para entender a história. E realmente é uma técnica aí que os indígenas já utilizavam para reaproveitar a água e principalmente irrigar. Se eu não me engano, a galera usa isso até nos vinhedos, né? Sim. Então tem esses caminhozinhos. E, cara, é o que dá conta de tanta árvore, porque ali não sei de onde que vem essa água, se é água de chuva que eles reaproveitam, mas acaba que todas as árvores estão plantadas estrategicamente perto desses canais, sabe? Então acaba que é uma maneira ali de conseguir irrigar, porque realmente é bem árido. Tu olha o chão, tu percebe que ele é
arenoso, assim. Tu percebe que tu Total. tá num lugar que não é úmido. Enfim, né? É um lugar seco, pô. Total. E na verdade, Gui, a água vem do degelo ali, degelo que se fala quando derrete o gelo? Sim. Dos Andes. Pô, legal, né? Então, tipo assim, que genialidade, né, de criar isso aí. Mas bora seguir aqui, ó. A gente tá chegando numa parte bem legal que a gente queria mostrar pra vocês, que é um passeio. Eu adoro esses passeios na cidade. São tipo calçadas, assim, maiores, né, mais amplas, pro pessoal caminhar, e aí tem alguns comércios, assim, algumas feiras. É bem bonito, né? Um espaço mais amplo mesmo. É um lugar que, para as pessoas, é para pedestre, assim. É uma calçada bem larga, né? Olha só. A gente percebe aqui que é uma região até que foi construída há bastante tempo. É uma região mais histórica da cidade, vamos dizer assim. A gente até costuma brincar que na Argentina, se existe um gramado, é muito possível que vai existir também um argentino deitado. Porque, cara, essa galera curte muito aproveitar, assim, esses tempos mais de relaxar, tirar aquele tempinho durante o dia, né? Eles têm até o costume da siesta. Sexta. Eu acho que é assim, me perdoem a pronúncia. Mas é que depois do almoço, por exemplo, eles gostam de tirar um soninho, descansar, e daí sim depois eles voltam ao trabalho. Não quer dizer que eles trabalham menos ou que eles não trabalham. Eles só gostam de dar uma pausa ali, algo mais cultural deles. E esses espaços assim mais verdes, gramados, é o que a galera acaba utilizando, né? Acaba tipo pegando ali para no meio da tarde lá dar uma relaxada. Então eu diria que parque e lugar para deitar com gramado é uma questão quase de saúde pública aqui na Argentina. Foi uma boa analogia. Gostei, Gui. Mas o pior é que é verdade. A gente depois vai passar num parque e vocês vão ver o quão populoso ele vai estar. Cara, é sempre cheio, tá? E se liguem nessas árvores, cara, isso que é o mais legal. Tu percebe que são árvores muito antigas. Tu não consegue ir lá na internet e encomendar uma árvore, cara, me vê uma árvore de, sei lá, 15 metros de altura. Não, mano, tu tem que plantar. Tu é obrigado a plantar. Isso mostra que essa cidade, pelo menos nesse sentido aí, já foi pensada há bastante tempo. E pra quem gosta, isso aqui é o paraíso, né? Mas uma outra coisa que chama bastante atenção aqui, ó, é essa fonte, que ela não é com água transparente, normal. Porque, óbvio, a gente tá em Mendoza, né? Então, ela teria que relembrar aí os vinhos, né? Então, ela é vermelha, cor de vinho aí. E até, não sei se a gente já comentou aí no último vídeo ou não, mas Mendoza faz aí a produção de 70% do vinho de toda a Argentina. Então, muito vinho é produzido por aqui, a gente tem bastante vinhedo e a união de 3 fatores fazem Mendoza ter um clima aí ideal para a produção de vinhos. Que um é o clima, que é seco. O segundo fator é que durante o dia dá ali um calor, dá sol e aí à noite esfria, então essa mudança aí de temperatura. E também o fato da altitude, né? Que aqui a gente está em mais ou menos uns 800 metros e tem vinhedos que chegam em 1.300. Então esses 3 fatores fazem a produção de vinho aqui ter o clima ideal, assim. Mas olha só, Júlia. Aqui tem uma estátua de San Martín Padre. Quase que a gente deixa passar, né? Exato. Ele é considerado aí o pai da pátria argentina. Ele é um ídolo aí em vários países da América do Sul, Chile, Peru e na Argentina também. Essa rua aqui do lado se chama Avenida San Martín. Tem parques. Cara, esse cara tá em todo lugar, mas ele também, né, é uma das pessoas mais importantes em todo esse contexto. Foi ele que liberou basicamente a América Latina ali, trouxe ou ajudou a trazer independência a vários países, né? Cara, é uma história bem massa, mas depois a gente conta um pouco mais pra vocês em detalhes, tá? E mostrando aqui então um pouco mais dessa parte desse passeio, bastante árvore, né? Como a gente já comentou, tem aqui alguns comércios, aqui é uma floricultura. Acho isso algo muito legal, assim, que a gente encontra na Argentina, que são essas floriculturas nas ruas, assim, deixa muito colorida a cidade, né? São várias, Essas bicicletas aí a gente tentou pegar pra andar, mas o aplicativo deles está offline, não tá mandando código que vem por SMS, então o nosso sonho foi abortado. E aqui a gente também consegue encontrar os famosos ponchos, né? Mas esses daqui parecem ser mais no estilo gauchesco, né? Que eles, enfim, aquela vibe mais dos pampas aqui da Argentina, não são os mesmos ponchos do Peru, né? Aqui é o mate com churrasco. Aqui é o poncho de fazer parrilla, né? E Gui, uma característica que eu acho que a gente pode também mencionar aqui da cidade, aqui até é bom que a gente está numa esquina, então dá pra ver bem. Aqui não tem prédios muito altos, né? Os prédios que a gente encontra aqui são de, sei lá, no máximo uns 6 andares, são construções mais baixas, bastante casas e tudo mais. E isso é por uma razão, né? Tem um motivo. E é um motivo que confesso que eu desconhecia. Só fiquei sabendo depois que tu me contou.
nem fazia ideia que isso teria acontecido aqui ou aconteceu, mas acho que tu pode explicar um pouco mais. Então, por volta de 1860, 1861, aconteceu um terremoto que foi devastador aqui. Entrou para a história da Argentina como o terremoto mais forte que teve aqui e destruiu Mendoza por completo. Na época tinham cerca de 15 mil habitantes e aí 5 mil faleceram por conta disso. E para completar a tragédia, né, a gente está pensando numa época muito antiga e eles utilizavam velas e aconteceu à noite. Então pensa que essas velas caíram no chão e aconteceu também um incêndio. E então esse incêndio acabou que completou aí todo o desastre, né, Gui? E pelo que eu lembro, não foi só isso, né? Esses canais aqui, ó, eles também impactaram de uma maneira bastante negativa, né? O terremoto acabou ali, que vamos dizer assim, alterando o percurso deles e aconteceu uma enchente depois, né, Júlia? Total, então a cidade ficou com terremoto, com queimadas, né, por conta das velas e ainda com uma enchente. Foi o grande combo, né, e destruiu tudo, assim. Então Mendoza teve que se reconstruir e hoje é uma cidade planejada. Então a gente percebe que as calçadas são mais largas, que mantiveram, né, obviamente essa irrigação e também muitas árvores, parques, tudo isso contribui e foi pensado justamente no planejamento dessa nova cidade, assim, né. Eu acho que até as calçadas mais largas, né, em caso assim de sismo, de poder acontecer ali das casas caírem, o pessoal ter para onde fugir e se reunir, né. Eu fico pensando, quando aconteceu esse incêndio, a gente até comentou já que a cidade aqui ela é bastante seca, né. Eles necessitam desses canais aqui justamente para irrigar todas as árvores aí, que como a gente já conseguiu ver muito claramente, são muitas, estão espalhadas por toda a cidade. Mas por ser seco, eu imagino como deve ter sido difícil conter esse incêndio naquela época, né? Então, essa inundação ali talvez possa até, de certa forma, ter ajudado, né? Porque no Brasil a gente já vê que em tempo de seca, quando dá um incêndio, cara, os bombeiros, com toda a tecnologia que eles têm agora, eles já sofrem bastante. Imagina o pessoal ali que estava basicamente montado a cavalo, né? 1800 e pouco, imagina. Exato. A estrutura, né, que teria na época. Então, de fato, talvez a gente tenha ajudado a conter ali o incêndio, né? E se alguém aí que é mendocino aí, tiver um pouco mais de detalhes aí, quiser complementar um pouco essa história aí, por favor, sinta-se à vontade aí, deixe nos comentários. Ó, e olha o gatinho bonitinho aqui, ó. E aí, gatinho? Tu fala espanhol? Tu entende se eu falo português contigo? Não precisa, né? Tu entende carinho, né? Ter querido. Só o carinho já é suficiente, né, gatinho? Linguagem universal. E o gatinho gostou de mim, né? Né, gatinho? Aqui todo mundo só gosta de cachorro. Daí quando aparece alguém que faz um carinho no gatinho, ele já fica todo querido, ó. Que coisa linda. Vem. Ele quer dar um rolê com o Dias por aí hoje. E olha, galera, eu vou confessar pra vocês que eu não tô de avião, não. A gente vai viajar de ônibus. Então, se tu me olhar muito fofinho, gatinho, tem chance de tu ir passear comigo, tá? Né, gatinho? Ai, que coisa fofa, olha só. Ó, galera, eu juro pra vocês, se ele me seguir mais um pouco, eu vou dar uma de louco aqui e vou fingir que ele não tem dono, tá? Tchau, gatinho, fica aí. E ó, ao som da trilha sonora do Shrek, a gente tá chegando na Plaza Independência, que é uma plaza que a gente já mostrou aí no último vídeo, né? Mas hoje a gente vai passar de novo por ela. Tá até interessante que tá rolando uma feirinha, né? Da vez que a gente veio tinha umas barraquinhas montadas, mas não tinha nenhum artesão. Então hoje tá bem mais movimentado. Olha, a galera já deu até tchauzinho, ó, todo mundo gosta. Que tal? Ustedes son de acá? ¿De Mendoza? De Mendoza, ¿ustedes? ¿De Brasil? Bueno, que ¿Qué? disfruten esta hermosa provincia. Sí, está muy lindo acá todo, ¿no? Sí, Y acá se llena de gente todo el día, más por la noche. en la noche es mucho. Y por acá todo tranqui, hay que tener mucho cuidado, o es Sí, solamente como en todos tranquilidad. lados, hay que tener cuidado, pero la verdad es que es una provincia muy linda. Así Sí. que disfrútenla. Muchas gracias, que le vaya bem. Gracias. Chao. Tchau, tchau. Olha só, pessoal. A senhora ali realmente é mendocina, bem querida, bem simpática. Falou que é de boa, né? Falou que tem que ter cuidado, mas é aquela história, né? Aqui parece tá bem tranquilo, assim, pelo menos onde a gente tá andando. Até agora a gente em nenhum momento se sentiu inseguro, né, Júlia? Qual foi a tua impressão aí como mulher? Cara, muito de boa, assim. Eu andaria tranquilamente sozinha à noite, assim, sabe? Óbvio, daria uma olhadinha com a rua entrar e tudo mais, sempre tem que olhar. Mas tem muita gente o tempo inteiro, assim, na rua, sabe? Eu achei que isso eleva muito mais o nível de segurança, né?
que aí você não se sente insegura, assim, de não ter ninguém, de estar muito vazia a rua e tal. Muitos comércios abertos até tarde, né, padrão da Argentina. E não vi nada, assim, de motochoro, nenhum assalto, nenhum furto. Mas tem que ter cuidado, né, como em qualquer lugar do mundo pode acontecer. E eu até te pergunto a tua opinião como mulher, porque eu acredito que a gente perceba a questão de segurança de maneira diferente, né? Total. E eu acho legal que tu compartilha aí com as pessoas, para que se às vezes tem alguma jovem aí, alguém que tá querendo viajar de maneira solo aí, pode se aproveitar desse teu feedback. Sempre vem, né, alguém perguntando assim, eu quero fazer um mochilão por tais países, é de boa, não é? Eu vou sozinha, tô insegura e tal. Falar pra vocês que a América Latina, no geral, é de boa, assim, tem que ter cuidado, né? A gente como mulher tem que ter mais cuidado ainda. Olhar sempre no mapa para onde a gente vai, quais as ruas mais movimentadas, ficar sempre atento, deixar tudo guardadinho. Mas assim, bem tranquilo, achei Mendonça muito top assim para turistar, sabe? Eu acho que o principal é ter certeza do que tá fazendo, né? Nunca pegar e tentar ou optar por fazer alguma coisa ali que tu não tem muita certeza de onde tu vai, como é que vai ser. Sempre pesquisar bastante, que acaba que ajuda, né? Total, se tá planejadinho não tem erro, né? Não sai do script. Mas ó, a feirinha aí, o pessoal ainda tá montando algumas barracas, outras já estão completas. E a mulher falou que isso aqui enche mais pela noite, né? A gente já veio aqui de noite e realmente fica bem cheio. Como a gente já comentou, o que faz o argentino feliz depois de uma partida de futebol e de um pancho, né? É um gramado né? para deitar, né? Para poder tirar a siesta, eu acho que é o nome. Eles aproveitam bastante disso, onde tem um gramado, pode ter certeza que vai ter um argentino ali curtindo o momento. Isso é algo que eu admiro neles, essa capacidade assim de desfrutar da natureza, parar e focar, nem que seja por um breve momento do dia, em si mesmo. E eu vejo que esse hábito cultural que eles têm é algo que ajuda eles nisso, né? Em serem mais tranquilos, assim, eles estão sempre buena onda por aí, sim, curtindo. E é fácil de perceber isso, não só pelo pessoal que fica aí nos gramados, né, e tudo, mas no dia a dia, se você para assim e senta ali numa praça e começa a observar as pessoas, você vê que muitos assim saíram do trabalho e se encontraram com amigos na praça mesmo, cada um trouxe seu lanchinho e aí estão ali conversando, sabe? Ou foram num café com amigos em um horáriozinho ali que deu no dia, e eu acho isso muito legal. A forma como eles, mesmo tendo todo dia lotado, tendo que trabalhar, tendo que estudar, tendo que fazer as coisas, eles conseguem encaixar um rolezinho ali no meio, entendeu? Com os amigos, né? Eles são bem nessa vibe aí de companheirismo e, enfim, de estarem próximos de quem eles gostam. Mas deixa eu te interromper, que tu não vai nem imaginar quem eu encontrei aqui do lado. Olha só. Hola! Que tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo la están pasando? Muy bien. Voy a contarles que nos conocemos ayer em Las Termas. E a gente conheceu a senhora ontem, então, nas termas. A gente estava esperando o ônibus lá e a gente ficou conversando. E como estás hoje? Bien, sí. ¿Volveste bien a tu casa? Ya ahora tenemos que tomar el micro, ya nos volvemos a genial. Buenos Aires. Querida, ontem a gente encontrou ela nas termais, a gente talvez vai postar esse vídeo numa ordem errada, mas logo sai aqui no canal também. A gente foi para umas termais, tem aqui pertinho de Mendoza, nossa, chuchu beleza, e a gente vai compartilhar com vocês. A gente conheceu ela lá, a gente estava parado lá para esperar o ônibus voltar, e aí a gente começou a conversar, tinha mó tempo ali esperando, e ela super simpática, contou que ela era de Buenos Aires e que já veio pra cá umas 3 vezes, mas era a primeira vez dela nas termais, que ela gostou um monte e tal. Super querida ideia, agora a gente encontrou ela na praça. Tava aqui focada gravando, mas o Gui viu ela. Ela tava tirando uma foto nossa lá, que ela é nossa amiga. Legal, legal. A gente também não desenrolou muito com ela, porque nessas horas aí o espanhol falha, né? Sim. Principalmente que a gente fica ali com um pouco de timidez, a gente até tenta dar uma arranhada ali, mas já é difícil às vezes puxar papo em português, né? Quem dirá em espanhol. É daquele jeitão. Galera, a gente já mostrou pra vocês em outro momento esse parque, então nossa passagem aqui vai ser bem breve. A gente vai dar uma voada de drone e mostrar pra vocês um novo ângulo, pra não ficar muito redundante, mostrar tudo de novo do parque. E aí depois disso a gente parte pra um outro lugar que a gente não mostrou em nenhum vídeo e que é um dos melhores lugares da cidade, né? E que leva também o nome lá daquela pessoa lá que a gente já comentou, que é o San Martín, né? Como vocês podem ver aqui, o pessoal na Argentina, no Peru, enfim, no geral é bem fã desse cara, e lá a gente conta um pouquinho pra vocês sobre ele, fechou? Vamos pegar o ônibus então, ó. Olha. Que tal? Hasta el parque, 2 boletos.
É isso aí, né? Isso aí. Preço de passagem padrão, né? Não tem por distância, é sempre o mesmo até preço. falou ele, né? Até tal lugar é porque lá em Buenos Aires a gente tinha o costume de dizer até onde a gente ia porque o preço mudava, né? Dependendo da distância. Aqui não tem isso, é um preço padrão para qualquer lugar que você vai. Então é 850 pesos o valor da passagem. É, e pra quem quer ver como é um ônibus na Argentina, propagandazinha ali passando na TV, tu fala pro motorista pra onde tu vai, ali na entrada tu passa o cartão e boa, né? E chegamos já, bem facinho, o ônibus deixou a gente literalmente na porta do parque, né? Ali na frente já é a entrada. E eu tava muito ansiosa pra vir aqui e mostrar isso pra vocês, porque quando eu tava pesquisando o que tinha pra fazer em Mendoza, esse parque me chamou muita atenção, assim, pelo fato de ele ser enorme, ser gigante, assim, o pessoal poder andar até de carro ali dentro e até o ônibus passa ali. E também pelo fato de ser bem conhecido, né? Ter bastante coisa dentro do próprio parque de atração. Olha só o tamanho desse portão, que coisa linda. É bem impactante, né? É muito grande. Dá pra ter uma noção perto das caminhonetas, né? As caminhonetas passam ali como se fosse carrinho de brinquedo, né? Sim, né? Tem 3 pistas. Ele é bem extenso, bem alto, todo no detalhe, assim, né? Bem e bonito. essa daqui, Júlia, ó, é o mapa do parque. Dá pra ter uma noção boa. do tamanho. A gente tá aqui, a gente já veio nesse parque, é muito grande. Assim, pra tu conseguir explorar tudo, vai um dia fácil e tu tem que estar pelo menos de bicicleta, eu diria. É, mas a gente vai passar por aqui assim, ó, que tem um lago bem bonito, a gente quer mostrar pra vocês. E aqui confirma a minha teoria de que um bom gramado para poder estender uma toalha e deitar faz também parte da felicidade do argentino, né? Não, mas olha lá aquela família ela veio equipada, que tem até uma mesa, cada um trouxe sua cadeirinha pra sentar, estão fazendo uma verdadeira festa aqui, né? Cara, eu acho muito legal, eles se reúnem sempre, são famílias grandes, assim. Eu não sei se isso talvez é uma característica que não esteve muito presente na minha vida e na sua ali, pela questão da onde a gente nasceu, da região no Brasil. Não sei se talvez em outra parte do Brasil a galera tem mais o hábito de reunir grandes famílias, assim, fazer piquenique, fazer alguma coisa pra se divertir, uma atividade, né, juntos. Se encontrar frequentemente, né? Eu sinto que isso é muito presente na vida deles, entre as famílias organizar esse tipo de coisa, ou até mesmo entre amigos, assim, eles estão sempre juntos, e eu acho muito legal, é algo que eu admiro. E esse parque, ele é muito grande, pessoal, muito grande. Isso aqui, eu diria que é o quê? 10% de tudo que tem aqui, né? Será que 10 ou 5? Pode ser. Ele tem, tipo assim, uns 400 hectares, então dá pra ter uma noção do tamanho, né? E esse parque é um parque bem central aqui na cidade, a gente não teve que se afastar muito não. A gente pegou um ônibus porque o parque, ele em si é muito grande e a gente teria que andar pelo menos uns 20 minutos para chegar. Então a gente optou ali vamos dizer assim, pelo descanso, né? Para se poupar e conseguir aproveitar mais, filmar mais do que tem por aqui. Até porque a gente também já caminhou um pouco hoje, né? A gente caminhou ali pelo centro e tal, demos umas cortadas de uma rua para outra, mas no final contabiliza também, né? Então vamos se poupar e conhecer mais aqui dentro mesmo caminhando. E algo que sempre me chama muita atenção aqui na Argentina é a quantidade de patrimônio histórico que esse pessoal tem, tá? Olha essa fonte aqui, por exemplo. É uma parada muito grande, muito imponente. Os portões de quando a gente entra nesse parque também são outra maravilha. E não é só aqui, não é só nessa cidade, são em vários lugares que a gente consegue encontrar esse tipo de construção, essa quantidade de patrimônio histórico. E aqui eu acho bem legal que eles valorizam muito os seus heróis da história, enfim. San Martín, por exemplo, que é o cara a quem esse parque dá um nome em homenagem, né? É considerado o grande pai da pátria, né? Ele teve um papel muito importante porque ele liberou países como Argentina, Chile e Peru do domínio espanhol. Então esse cara, especificamente aqui em Mendoza, ele organiza um exército, ele prepara um exército que atravessa os Andes. Olha só que loucura, eles atravessam a Cordilheira dos Andes, vão até o Chile. Chegando ao Chile, eles expulsam os espanhóis de lá, vencem algumas batalhas, declaram a independência do Chile, vão para o Peru, soltam o Peru, e agora que o Peru está solto, ninguém mais controla esse cara. Mas vou ver. E uma vez que eles soltam então o Peru e o Peru está solto, em vez desse cara pegar e se aproveitar, né, nesse momento assim tão oportuno, não, ele pega e imediatamente começa a passar o governo para o povo. Então eles começam um processo ali de república, de criação de uma república. Mas ó, um outro patrimônio histórico aqui da cidade de Mendoza, que vai um pouco além de San Martín, é um dos alfajores mais conhecidos, né? A comparação dele, né? Mas de fato, é quase que um patrimônio histórico. É o Entre Dos. Tem e ali, olha só, por curiosidade, a gente consegue reunir tanto San Martín e Entre Dos no mesmo parque. E com certeza a gente, como bons
exploradores e conhecedores de alfajor, né, Júlia? A Eu gente acho não que- vai deixar de experimentar isso também, né? Eu acho que esse título aí é teu, na verdade, né? O maior explorador de alfajores aí. Vamos experimentar. Esse aí é um dos bem famosos aqui da Argentina, de Mendoza. Ele até ganhou alguns prêmios de melhor alfajor. E todo mundo indica, né? Quando vem pra cá tem que provar um pelo menos. E eu tava vendo ali, tem uma infinidade de sabores. Ali é chocolate, doce de leite com 1001 opções. Mas eu fiquei interessada naquele ali de framboesa. Se eu não me engano, alguém tinha indicado. O sabor framboesa era bem diferentão, assim. Então vamos ver se é gostoso. Que tal? Puedo hacer un pedido con vos? Sí, obvio. Por favor, me gustaría un alfajor de frambuesa. Esse alfajor ganhou nas premiações, sim? El de frambuesa, no, el de naranja. Ah, de El naranja. naranja salió como mejor alfajor del país y después tenés el blanco, el negro, el de ron. Tenés también el de 70% cacao, que es sin TAC, y el de doble cobertura. Todos esos tienen premios a nivel nacional. Uau, um montão. Pero el alfajor de naranja tiene relleno de naranja o está en la Tiene masa? mermelada de naranja y un baño de chocolate, y el de frambuesa tiene relleno de frambuesa y cobertura de chocolate semi amargo. Putz, agora até fiquei na dúvida. Não, mas eu vou ser firme aí no Vamos de de frambuesa, que frambuesa? parece estar bem bom. Framboesa, El de sim. frambuesa estaría bien. Ahí estaría, chicos. Gracias. Muchas gracias. Olha só que linda a embalagem, rosa, Entre dos. roxo, sei lá, entre dos. Então, de fato, teve muitas premiações, vários sabores aí ganharam. De framboesa ainda não ganhou, mas vamos ver se ele é gostoso. Vamos ver se ele ganha aí o nosso prêmio, né? O prêmio Nosso Diaspray, né? coração. Ó, e só de abrir aqui, ó, eu já vi o recheio transbordando. Então, eu digo que vai ser boa a experiência aqui. Vamos ver. O alfajor foi 2.000, então dá mais ou menos uns 10 reais. É um pouquinho salgado. O que tu achou? Muito bom. Alfajor, padrão. Eu não sei se esse aqui tem doce de leite, na verdade. Eu acho que não tem, é só a framboesa. Mas chocolate, aquela massinha bem padrão de alfajor, bem fofinho. E por dentro, esse negócio de framboesa, falar, bem docinho, mas não muito enjoativo, sabe? Achei, parece como se fosse assim um mousse de framboesa, assim, um mousse, né, que se fala. Uhum. Mas, geleia? Uma geleia, exato. Uma geleia de framboesa. Mas não sei, diferente também. Quer provar? Com certeza, minha querida. Com certeza eu quero muito provar. Eu já comi lá em Buenos Aires um outro que levava membrilho, se eu não me engano, dentro. Eu gostei bastante. Vamos ver esse daqui. Até lambendo os dedos e olha que eu nem comecei a comer. Ah, é muito gostoso. Bem diferente, né? Assim. Uhum. Achei maravilhoso. Mas o fato disso aqui de ser tão gostoso me deixou com aquela, sabe, aquela dúvida assim, como é que será que não é o alfajor de laranja, né? Pra ser o melhor do país. E te digo, pra ganhar como o melhor alfajor do país tem que bater em muito alfajor, tá? Aqui na Argentina não é 1, 2, 3 alfajor, toda província tem e são todos orgulhosos da qualidade do alfajor que fazem. Então deve ter sido assim uma batalha de leões. Esse daqui tá gostoso, ó. Vou até comer aqui mais um pouquinho pra ter certeza, pra não passar desinformação pra vocês. Mas realmente tá gostoso, tá? Não tô enganado não. Eu vou contar um segredinho pra vocês, tá? Ali tava 2.000, né? Só que eu comprei nesses dias no Carrefour, esse alfajor também por 700. Menos da metade. Com certeza não tinha todos os sabores que tem ali, tá? Eu acho que ali realmente são os premium, assim. Ali tinha sabor de tudo, até de uísque com marmelada. Mentira, esse não tinha, mas tá quase. No Carrefour, lá eu encontrei só o de chocolate branco e o de chocolate preto. Mas estava 700, que dá mais ou menos ali uns 3,50, então tava um preço bem legal. Então dá para todo mundo provar, não tem essa limitação de orçamento não. Aqui é aquela história, a gente paga por contexto, né? A gente tá no meio do parque e tal, tem uma tendinha dos caras ali. A gente acaba pagando um pouquinho mais pelo conforto, mas no mercadinho também tem. E ó, até mostrando pra vocês, então a gente vai chegar lá pra frente, tem o lago, que é uma das partes mais bonitas aí do parque. A gente não vai explorar ele inteiro, porque como a gente comentou ali no início, são 400 hectares, então o negócio é gigante. Tem também a parte do cerro, que aí tem uma estátua bem legal, uma vista da cidade. Mas pra gente poupar tempo e esforço, a gente vai voar o drone e dar uma visitada aí mais por cima de o que tem aqui, né? E essa parte aqui do parque, até eles chamam de Rosedal, por conta das rosas. Eu não sei se é a época ou não, mas eu achei
pouco, assim. Eu imaginava que teria mais rosas, assim. Parece que é mais nos canteiros, né? Um pouco diferente, assim. Por chamar Rosedal, eu pensei que, nossa, isso aqui tudo ia estar cheio de rosas. Mas tudo bem, não deixa de ser bonito. Tanto que a gente acabou demorando um pouco para encontrar o Rosedal, né? Que tava lá. A gente olhava no mapa Rosedal, mas pô, cadê esse cara? É na verdade isso daqui. Mas tá bonito, tá bem legal, assim, bem gostoso. Bastante sombra, né? Essas árvores aí de milhões de anos já, porque são muito grandes. Mas ó, aqui na frente a gente já tem o lago. A primeira vez que a gente veio aqui, que foi semana passada, tava até rolando uma parada muito louca, tava lotado de gente. Era aniversário das Forças Aéreas, né? Isso, e aí tinha os equipamentos deles, Uns jatos, aeronáuticos. assim, tipo, fazendo rasante, cara. A gente tava aqui, os jatos passavam muito baixinho e a gente pensando, meu Deus, começou uma guerra, por que tem tanto jato passando de um lado pro outro, ninguém entendia nada. E daí a gente foi lá fazer o quê? Perguntar, obviamente, né? Eles explicaram pra gente que não era nada demais, na real, era só uma festa aí que estavam fazendo em homenagem às Forças Armadas, né? Total. E ó, uma outra curiosidade, aproveitando que passou aqui na nossa frente, tem um pessoal aí fazendo remo, porque aqui pertinho tem, né, o clube de remo. Eu esqueci o nome disso, acho que tem um nome específico aqui. É um clube de regatas. Regatas, isso é lá na frente, aquela casona é o clube de regatas. Por que clube de regatas, né? Será porque para fazer esporte aquático tu só pode fazer de regata? Tem alguma explicação aí? Olha, eu vou falar para vocês que é uma dúvida honesta, tá? Não me julguem. Se alguém souber, por favor, me conta. E falar pra vocês que a gente foi um pouco precipitado quando a gente disse que o Rosedal era só aquilo, que era pouquinho. Se liga só, todo esse espaço aqui, ó, tá cheio de rosas. Então a gente só faltou andar um pouco mais, né? Foi um comentário precoce. E esse parque, como também a Plaza Independência, aquelas outras 4 plazas que tem ao redor da Plaza Independência, foram todas planejadas, né, junto com a cidade. E, para completar a informação que eu dei antes, foi planejado para em momentos de futuros terremotos que pudessem acontecer na cidade, o pessoal pudesse sair das casas, andar pelas ruas largas, né, pelas calçadas largas que tem, e chegarem aqui e ficarem salvas, né, ficarem seguras de não cair nenhuma construção em cima delas, não ter nenhum tipo de deslizamento, digamos assim, né? Um ponto de encontro, né, para os moradores. Exato. Então ele é bem grande e acho que esse é um dos motivos, assim, dele ser tão imenso, né? Não sei se hoje em dia, sei lá, suportaria toda a população, mas esse parque é bem grande, é possível que sim, pela extensão dele. Não tem como a gente fazer caminhando tudo, seria muito cansativo. A gente fez algumas filmagens de drone aí, eu acho que já ajuda até a ver o quão grande que ele é, né? Dá para ter uma noção da imensidão. Só esse lago aqui atravessa muito da cidade já. Quando tu olha no mapa, dá para ter uma noção da escala disso. Acho que é isso. E acho que é isso. A gente tentou aí mostrar um pouco mais do centro, conhecer aí de fato a cidade. Eu sinto que Mendoza é muito lembrada pelos vinhedos, mas não tanto pelo que a cidade em si tem. E acho que é importante a gente tentar mostrar um pouco da história, um pouco do que a cidade tem a oferecer, porque não fica só nos vinhedos, né? Para quem não curte tanto essa opção ou também quer explorar um pouco mais, tem, né? E acho que a cidade conta muito, assim. Então, se você curtiu tudo que a gente tentou mostrar aqui no vídeo, deixa seu like, comenta aqui o que você achou. Se tiver algo para complementar, complementa também, a gente gosta de conhecer um pouco mais, de descobrir. E não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante, isso apoia demais o nosso trabalho, né? É isso aí. E até qualquer dia por aí. Um beijo!